Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Cíntia. Ela é diaconisa aqui na comunidade metodista de Brodowski. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero te apresentar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e tem 2 novos canais no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então, se ainda não conhece esses canais, passa a se interagir conosco aí, tem todo o nosso conteúdo, tanto no Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, quero deixar para você esse convite, se inscreva-se no canal aí, deixa teu like, você está começando a assistir esse vídeo agora, é muito importante para o engajamento do canal. Cíntia, seja bem-vinda ao podcast CMB. Obrigado. Estou muito feliz, né, por estar aqui participando. Agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Começa falando quem que é a pessoa da Cíntia. A pessoa da Cíntia, né? Eu sou casada, né? Já tem 12 anos, né? Que eu sou casada com o Thiago. Sou mãe de 3, né? Tenho 3 filhos, né? Trabalho, né? Deus abriu uma porta, né? Que estamos aí numa sociedade entre eu, a Karen e a Cristiane, né? Vocês são empresários, né? Nós somos empresários. Tem uma fábrica de costura? Isso, nós temos uma fábrica de cueca. Cueca? Ah, legal, bacana. Faz quanto tempo já que vocês começaram? Olha, já vai dar quase 3 anos que a gente estamos aí. Tá junto aí, caminhando junto. Passa rapidinho, né? Passa muito dá rápido. Dá trabalho, não? Nossa. Lidar com gente dá trabalho, né? É algo novo, né? Tipo assim, quando a gente começou no fundo de quintal, né? Então, pra gente, hoje a gente já tem a nossa empresa, né? Então, são processos, né, totalmente, né, diferentes, né, de quando a gente veio, né? Você já trabalhava junto? As 3 ou não? No mesmo lugar ou não? Com a Cris eu nunca trabalhei, né? Uhum. Sempre trabalhei com a Karen. Quando eu saí que eu trabalhava em fábrica de jeans, eu saí e fui para fábrica de cueca. A Karen tinha me arrumado no mesmo lugar que ela trabalhava. Uhum. Então, eu trabalhei 3 anos com a Karen. Você se conheceu mesmo de estar junto assim, lá pela igreja, né? Isso, no núcleo. E aí, vocês começaram no final num fundo de quintal? Sim, no fundo da casa da Karen. Só vocês 3? Só a gente. E aí, foi crescendo, foi indo? Deus foi preparando tudo, né? Surgiu, né? O Xande, numa conversa que eles tiveram, surgiu. E aí, Deus foi preparando as pessoas para estar com a gente e a gente falou, vamos tentar, né? Deus está no controle. Estamos aí até hoje. Certo. Você é daqui de Brodowski mesmo? Sim. Falando um pouquinho para nós da tua infância, de onde você era, quem que são seus pais, para o pessoal que está em casa conhecer melhor. Eu sou daqui mesmo, né? Mas teve um período na minha infância que eu não fiquei aqui, né? Meu pai e minha mãe se separaram, né? A gente era muito novo, né? Mas meu pai chama Edson, né? Ele é pedreiro. Minha mãe trabalhou... Mora em Brodowski, não? Mora aqui em Brodowski. Minha mãe, ela chama Sandra, né? Ela trabalhou muito tempo na granja. Hoje, ela não trabalha, né? Uhum. Devido... Tem mais irmãos? Tem, nós somos em 9. Eu te cortei. É devido o quê? Devido a ela ter tido um problema, né? Ela teve um infarto, um problema no coração, então ela não pode trabalhar. Vocês são em 9? Em 9. É meio que assim, complicado, né? Tipo, 4 por parte de mãe e pai. Uhum. Aí eu tenho uma irmã que é mais velha, que é só por parte de pai, uma mais nova, que é só por parte de pai, e 3 de criação. São todos de Brodowski? São tudo aqui. Só minha irmã mais velha que não, que ela é de outra cidade. Ah, tá. Então, você tem uma irmã mais... Você tá com quantos anos? Eu vou fazer 30. 30 anos. A tua irmã mais velha tem quantos? Olha... certinho, mais ou menos, aproximado. Ela deve estar quase com uns 35. 35 porque ela é muito mais velha. Uns 5 anos, mais ou menos. Isso. Você falou assim que vocês passaram um tempo aqui em Brodowski, depois foi morar em outro lugar por conta da separação. Isso. Quando meu pai e a minha mãe se separaram, né? Meu pai morou um tempo aqui ainda, né? Com a esposa atual dele. Mas aí ele arrumou um serviço para cuidar de um sítio, né? Uhum. Ali em Jurucê, na terra de Ismael. Então, aí ele foi e eu continuei... já passei por ali, já tem uma plaquinha lá, né? Isso. Aí eu fiquei ainda um tempo com a minha mãe. Aí eu fui passar as férias com meu pai e lá você vê que o mundo é totalmente diferente, né? Da realidade que eu tava vivendo, né? Você tava com quantos anos? Eu acho que eu tava com 6 para 7 anos. Bem novinho. A gente era bem novo quando eles se separaram. E aí eu fui para lá e vi que lá, assim, no meu ver, seria muito melhor, né? Uhum. Então aí eu fui morar com meu pai. Aí morei com meu pai até casar.
Ah, tá. Então você conheceu o Thiago por lá, ou não? Não, aí a gente morou 10 anos nesse sítio. 10 anos vocês ficaram ali. Isso, aí a gente voltou para Brodowski. Ah, tá. Aí eu conheci o Thiago aqui, em Como é que Brodowski. você conheceu o Thiago? O Thiago eu conheci através da minha prima, né? Eu ia na igreja, né? E para eles poderem sair, os meus parentes, o meu tio falou que só deixava se eu estivesse junto. Uhum. E nessa saída, a minha prima, né, que ia conhecer ele. Mas o Thiago era da igreja também? Não, o Thiago não era da Você igreja. não estava firme, hein, Cíntia? Aquilo que a gente acha que a gente pode mudar o ser humano, né? E aí eu peguei e fui. Aí eu conheci ele. Aí na minha mente, assim, em pensamento, eu falei assim, Senhor, é com ele que eu quero me casar. Tipo, só pensei. E aí foi onde a gente começou a se conhecer. Ah, vocês se conheceram assim. Foi. E demorou para ele vir para a igreja, não? Por interesse, ele foi rápido. Ah, é? Sim. Só que aí eu achei que eu podia, né? Falei, não, eu vou apresentar a Deus pra ele, né? Ele vai mudar de vida, né? E na realidade não foi essa, né? Ele que me tirou da igreja. Eita! Ó, nessa questão aí, né? Como é que entra a tua conversão? Tua conversão tá antes? Como é que é? Sim, eu já vim de um lar cristão. Ah. Tanto os meus avós por parte de mãe, quanto a minha avó por parte de pai. E a minha avó que eu considerava, né? Que é a mãe da minha madrasta. Uhum. Então, ele já eu ia com eles na igreja, né? Na assembleia. Então, eu já conhecia, né? Ouvi falar de Jesus através deles, né? Então, eu cresci conhecendo Jesus. Ah, tá. Então, vamos lá. Quando você se afasta, você estava com o Thiago. Isso. Eu me afastei. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu já estava com o Thiago, já. Foi namorando. Isso. Ah, entendi. O Thiago te tirou da igreja. Isso. Eu frequentava uma igreja e essa igreja fechou. Uhum. Então, a minha infância, a igreja que eu frequentava, eles tinham uma visão totalmente diferente. Uhum. Então, quando eu fui para essa igreja que eu frequentei, aqui em Brodowski, ela tinha mais ou menos alguma coisa parecida. Então, para mim, vim de uma igreja onde você não era louvores igual a gente, né? Era inário, era uma coisa... A doutrina... Mais tradicional. Isso, a doutrina era muito diferente. Uhum. Então, quando essa igreja fechou, as minhas amigas vieram para Metodista. E quando eu vim para Metodista, a doutrina era totalmente diferente, né? O jeito. Então, para mim, aquilo, tipo, eu não conseguia se adaptei adaptar. Isso. Então, aí eu afastei. E nesse afastar foi um longo período. Você ficou namorando com o Thiago pra fora? Isso, eu namorei... Na realidade, a gente namorou só um mês, aí a gente largou. Ah, é? Aí a gente só ficava, sabe? Dá um conselho pra quem tá em casa na questão da... Porque hoje, você tinha quantos anos aí? Eu tinha 15. 15 eu era anos. muito nova. Geralmente é a idade que os jovens quer namorar, né? Aí dentro da igreja nunca tem o jovem, o homem de Deus o homem ali. certo. Certo. Aí acontece no teu caso de você conhecer o Thiago fora, né? Se você tivesse que dar um conselho para hoje, para as meninas que estão dentro da igreja, conselho é esse, tipo, continua firme dentro da igreja Isso. ou vai aventurar Não. Eu falo assim, hoje, se eu tivesse pessoas, né, que me aconselhasse, né, não, ora, busque em Deus, né, que eu creio que existe tempo para todas as coisas, né? Eu acho que eu tinha, né, escutado. Então, como eu não tive pessoas e é tudo novo, então eu fui, mas há uma consequência, né, no meio de tudo isso. Então, o meu conselho é, espere em Deus, né? O Thiago, aí você ficou um mês com ele e vocês largou. Aí a gente terminou, aí ele foi triar um caminho e eu... Vocês ficou, tipo, só meio que aí quando a gente se via, a gente ficava, mas... E aí, como é que foi isso? Essa volta de vocês? Aí a gente ficou quase, assim, a gente se conheceu no começo do ano, namoramos, terminamos. Só que ele não saía da casa do meu pai. Meu pai tinha ele como se fosse um filho, sabe? Então, tipo, a gente não tava junto, mas ele não saía de lá. E como meu pai tinha um bar, né? Então, ele sempre ficava ali. Ah, tá. Aí, ele sempre ficava ali e aí foi indo. Aí, no final do ano, né? A gente já tinha terminado e voltado umas par de vezes. Aí, ele decidiu que não ia dar mais certo e a gente decidiu, então, terminar de vez. Aí, nessa época, uma amiga minha tinha me chamado, né? Falou assim, não, vamos, que eu vou te apresentar ao mundo, né? Porque, na realidade, eu nunca fui uma pessoa, assim, que... Foi criada dentro da igreja, Isso. Não conhecia nada lá fora. E aí, o meu irmão nego, né? Ele chama Wesley, né? Não
sei se vocês conhecem ele Conheço. como Rafael. Ele falou pra mim, não, vamos na igreja. Vamos pra igreja. E aí eu falei pra ele, tá bom, então eu vou. Aí eu vim. Ele sempre se reunia aqui de sexta-feira. Uhum. Aí eu comecei a vir pra igreja. Era os juniores, né? Que tinha na época, não Eu não me recordo, mas eu vinha com ele. Aí eu comecei a vir. Uhum. E aí, nessa minha ida vir, eu conheci outra pessoa. Ah, E aí o Thiago sentiu. Que aí dessa vez eu não fui atrás dele, né? entendi. Que aí eu comecei a conversar com outra pessoa que já era da igreja. E aí ele sentiu. E nisso que ele sentiu, ele voltou. Aí ele veio pra igreja. Aí foi onde a gente fez o encontro. Ah, Aí depois do entendi. encontro a gente foi morar junto. Entendi. Vocês casou. Vocês fizeram o encontro, ele fez o encontro e casou. Não, a gente Amigou. só amigou. Amigo. A gente ficou muito tempo só amigou. A gente não casou. A gente veio casar depois que eu voltei realmente pra igreja. Ah, tá. Porque ali eu vim um período, né? Aí ele veio comigo. A gente ficou mais ou menos um mês. Aí ele falou assim, pra buscar Deus, a gente não precisa estar na igreja. A gente pode buscar Deus em casa. Thiago é mais velho? É mais velho. Mais velho? Mais velho que eu, ele tem 31. 31. Aí foi isso. Aí eu peguei e fui esfriando. Aí a gente tava tudo bem, né? Então, tava tudo bem. Então, não tinha por que realmente, né, tá vindo na igreja, né? Então, aí eu ficava em casa. Buscava Deus em casa. Orava, assim, em casa. Aí eu não vinha mais. Porque aí ele sempre colocava... pra que você tá indo na igreja? Não precisa ir na igreja. E aí eu fiquei em casa. E Por um aí, bom- como é que foi essa volta até firmar? Eu voltei porque a gente ia se separar. Depois já de um... Começou as brigas. porque um ano de casada é mil maravilhas, né? Uhum. Depois começam os atritos. Eu era muito nova. Eu ia fazer 16 anos. Ele, quando a gente se conheceu, ele tinha 18. Uhum. Então, o Thiago, ele conheceu o mundo, né? Então, o Thiago gostava de beber, gostava de sair com um amigo. E eu já não, né? Foi onde eu entrei. Tipo, então, pra mim, né? Me tornar, pra mostrar pra ele que eu podia ser uma pessoa que dava pra ficar ao lado dele. Então, eu comecei. Eu experimentei bebidas. Era eu tudo novo pra você. Isso, não fui assim, não me tornei uma pessoa viciada Uhum. nisso. Mas eu experimentava, assim, eu entrava no meio do povo que ele estava, das amizades, pra, tipo assim, pra mostrar pra ele que eu conseguia ser uma pessoa, né, como ele. Mas vai levando um tempo que você sabe que aquele não é o seu lugar, né? E aí, durante um ano, foi mil maravilhas, até eu engravidar. Ah, tá. Aí a gente sempre teve o sonho de ser pais, né? E a gente tentava, né? A gente tentou muito tempo e não conseguia, né? Não conseguia. Tipo, era um sonho. Vocês estavam tentando, Isso. aí aconteceu. Aí o pessoal sempre falava que o Thiago tinha problema, que o Thiago era estéril, que o Thiago não podia ser pai. Então a gente começou vários tratamentos, né? Então ele começou tratamento para saber se ele podia ser pai, eu também. Só que nesse período eu já estava grávida Ai, não sabia. e eu não sabia. Então foram, assim, 3 meses que eu passei, né? Uhum. E esses 3 meses a gente tinha um estoque em casa. Era um estoque, assim, de testes. Então, todo mês eu fazia. Todo mês a gente esperava um positivo. Mas aí, por exemplo, um estoque de teste. Já estava de 3 meses e não tinha dado nos Não exames? deu no Não exame. apareceu? E eu fiz ultrassom, eu fiz exame de sangue, não deu. Eu só fui descobrir que eu estava grávida quando eu perdi. Ah. Que o meu primeiro filho eu perdi. Aí foi onde eu descobri que eu estava grávida. Olha só. Aí foi onde veio, né? Não, realmente eu estava grávida, mas nos médicos não viram, o positivo não veio, né? Aí eu comecei a passar mal e eu achei que era normal, porque eu não tinha entendimento. E pegou toda essa época, tipo, que você estava em crise no casamento e a questão da perda? Não, isso ainda não tinha entrado a crise. A gente estava num ano, tudo bem. Uhum. Foi bem no comecinho. E A crise veio logo depois da perca. Isso, eu já tive o Vitor. Uhum. Quando tudo isso aconteceu. Aí eu perdi. Foi onde eu descobri que eu estava grávida. Eu estava quase de 3 meses. Aí eu perdi. Entendi. Aí, nesse processo, eu tive muitas crises, né? Porque era o meu sonho de ser mãe, né? Nós queríamos, né, ser pais. Então, foi um processo ali, né? E aí, o médico falou pra mim que eu não podia, né? Tentar novamente durante 6 meses a 1 ano. Mas aí, como naquele processo, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E as pessoas na minha volta falavam pra mim, não, arruma outro filho, que vai dar certo, você vai sair disso. Então, assim, eu falo assim, quando a gente não tem pessoas pra nos ajudar, a gente acaba, né, agindo conforme a emoção, né? No impulso. Isso. E aí, eu engravidei em seguida do meu filho, do Victor.
Aí a minha gestação, o meu período de gestação com o Vitor foi meio que delicado, né? Então, houve um processo, né? Eu não passei um processo de uma perca e, em seguida, pela contagem do médico, deu entre 1 semana, 2 de diferença. E eu não podia. Ah, entendi. Aí, eu tive que tomar remédio para segurar, entendeu? Ele é prematuro ou não? Não, o Vitor não. O Vitor nasceu no tempo certo. No tempo certo. Aí, eu tive muita infecção de urina. Eu lembro que nesse... Vixe, a minha esposa sofreu muito com isso também. Aí, eu lembro, assim, que nesse processo... É porque as pessoas não entendem. A gente se entrou num detalhe que é interessante, né? Depois, eu também acabei passando por isso, depois eu vou descobrir. A mulher, quando ela tá com a gestação, ela pega uma infecção de urina, o feto começa a rejeitar, né, a infecção, então começa a ter contração para nascer, né? E eu lembro que a Patrícia teve que segurar ali, ficar no hospital ali com a minha primeira menina para não nascer prematura também, mas foi bem difícil também. Foi. A gestação do Vitor foi muito difícil. Então, aí eu tive muito. Então, o remédio que eu precisava tomar para infecção, eu não podia tomar. Porque... Era forte demais para a criança. E o remédio que o médico me passou para tomar, eu não conseguia. Por conta do cheiro, então eu ia tomar e eu vomitava, então eu não conseguia. Então eu não conseguia tratar essa infecção. Aí eu lembro que a Rosinha me chamou para ir na célula dela, né? Eu acho que era a pastora Lisandra. Elisandra? Isso, era com ela. E aí eu fui. Ela morava até ali em frente ao cemitério. Aí eu comecei a ir. Aí eu fui uma vez, aí eu fui outra vez. E eu já tava, acho que, de 4 meses. E aí ela falou assim, eu posso fazer uma célula na sua casa? Eu falei, pode. Então, o Thiago não era convertido, né? Não tava ainda... Não conhecia, né? Porque ele veio de uma família católica, né? Eles eram todos católicos. E eu falei, pode. Aí eu conversei com o Thiago e ele falou assim, tá bom. E aí ela foi na minha casa. A próxima célula foi na minha casa, ela levou o pessoal lá e ela fez uma oração pra mim. Nessa oração eu passei muito mal. A gente até achou que eu tinha desmaiado e tudo, porque eu literalmente passei mal. Então ali eu vi a mão de Deus. Eu senti Deus me tocando. Na hora da oração, isso? Na hora da oração. Você sentia que era tipo algo espiritual ali? Sim, a pastora teve uma direção de ir lá na minha casa, porque ela via que o inimigo estava muito furioso. E ele queria que eu passasse novamente o mesmo que eu passei como primeiro. Nossa. E tem casos, por exemplo, desse tipo de coisa na tua família, não? Da tua mãe ter dificuldade? Porque vocês são em 9, né? Você falou que metade... Só 4 é da minha mãe. Você falou que 4, vamos supor ali. Ela teve essas situações ou não? Não assim que ela Foi algo que começou mesmo com você. Isso, não assim que ela nunca me falou nada sobre isso, né? E aí ela orou por mim. E nisso que ela orou, passei muito mal. A gente achou até que eu tinha desmaiado e tudo. Só que ali eu vi a mão de Deus. Foi a primeira vez que eu vi Deus, assim, que eu senti. Esse é o teu primeiro contato de experiência. Isso. Aí eu senti uma mão, como se ela tirasse algo de mim, sabe? E aí depois disso eu nunca mais tive nada. Nenhuma infecção de urina. Não tive nada. Era um ataque mesmo espiritual, então. E aí, até o final da minha gestação, foi tranquilo. Não tive nada. Trabalhei normal. Eu ia começar... Essa é a tua volta? Você começa a voltar desde aí ou não? Não? Não voltei, não. Aí eu fui... quando eu fui ter o Vitor, né? Eu tive complicação. Os médicos onde eu fui ter ele queriam fazer parto normal, só que ele não tinha força. O coraçãozinho dele, o batimento dele... O coraçãozinho dele chegou a parar, os batimentos dele ficou fraco. Aí foi onde o Thiago lá, né? Deu um de louco no hospital. E ele falou assim, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade pela vida da sua esposa e pela vida do seu filho. E aí ele assinou o termo, fizeram a cesárea, o meu filho já estava sofrendo, né? Se não tivesse feito, tinha perdido. Tinha perdido meu filho. E aí ele nasceu. Ele nasceu com um soprinho no coração, né? O médico falou que era normal. E ele tá aí até hoje. Tá firme e forte. Tem com 10 anos, tá aí na 5ª já. Glória a Deus. Começa contando pra mim as tuas experiências de... Você veio de assim como eu, né? Eu também conheci a palavra desde pequeno, pelo fato da minha mãe me levar desde pequenininha ali. Mas eu sinto mesmo que as minhas experiências fortes que eu tive foi tudo depois que eu voltei do tempo que eu fiquei afastado. Você tem aquelas experiências, assim, para contar pra gente de quando Deus te tocou de verdade? Você contou uma aqui agora, né? É um processo, né? Deus vai fazendo. Mas você tem mais algum para compartilhar com a gente? Sim. Aí eu e o Thiago, nós ficamos um tempo muito, muito tranquilo depois que ele nasceu. Só que o Thiago, ele ainda era muito... Tipo assim, ele não tinha um amadurecimento, né? Então, nós dois era 2 crianças cuidando de outra criança. E aí surgiu vários outros processos no meio do casamento. E aí foi onde a gente decidiu se separar.
Aí eu decidi que eu não queria mais e aí a tia do Xande sempre me convidava para ir no núcleo. Vamos no núcleo, vamos lá, vai ser bênção e tal. E eu nunca ia, né? Aí essa vez eu desci no meu pai, ela me convidou. Eu falei, tá bom, hoje eu vou. Aí eu lembro que eu me arrumei, né, para poder ir. E quando chegou a hora, na hora que eu olhei o núcleo, assim, aquela igreja lotada, eu tava voltando. Falei, não vou, né? Não consegui entrar. Porque eu tinha muita vergonha, né? Aí na hora que eu tava descendo, ela falou assim, não, você vai, você chegou até aqui, você vai comigo. E aí eu fui. Aí, desse dia, eu nunca mais saí da igreja, né? Eu permaneci. Era da onde? Já era aquele menor da esquina ou já tava naquela parte maior? Era o salãozinho pequeno. Era o pequenininho ali, né? Eu acho que você ainda tava lá ainda. Eu acho que é a parte pequena. Isso. Aí, eu comecei a ir e dentro de um mês o Thiago foi pra igreja. E você ficou morando sozinha nesse tempo? Você Não, a gente não chegou... Assim, eu não cheguei a sair de casa. Entendi. Quando a gente decidiu se separar, eu decidi, aí eu fiquei uma semana ainda em casa. Porque, tipo assim, a gente queria se separar, mas eu não tinha coragem de ir embora. E aí, foi onde eu fui pra igreja. Aí, eu conheci o núcleo. E nisso de conhecer o núcleo, eu comecei a ir. Aí, eu permaneci. A gente permaneceu junto, eu comecei a ir. E um mês de menino, o Thiago foi. Eu tava lá na igreja, fui primeiro, chegou ele e o meu filho. Nisso que ele chegou, eu falo assim, que o Xande, ele tem um dom, né, assim, de Deus para ganhar vidas, né? Ele conversou com o Xande uma vez, começou a trabalhar com o Xande no Lava Rápido. O Xande já pescou ele, já. Isso. Eu lembro pra fazer. Começou a trabalhar no Lava Rápido com o Xande de sábado e nisso ele começou a frequentar. Tipo assim, ele não ia firme, né? Não, mas ele tava indo. Começou aquele processo. Isso, né? O processo. E aí vocês voltou logo de cara? Aí a gente permaneceu junto. Eu não cheguei embora, nem ele, a gente permaneceu junto. Vocês estavam dentro de casa, estavam separados, mas... como, tipo, cada um no seu. E aí eu fiz o encontro, né? Fiz o encontro novamente. Quando eu fiz o encontro, eu falei, Senhor, se for pra mim pra esse encontro, eu não quero ir porque o homem tá dizendo que eu tenho que ir. Se for pra mim lá, eu quero realmente ter um encontro com o Senhor. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a história de dentro da minha casa. Eu quero que o Senhor muda, sabe, a minha história. E eu fui. E a partir desse dia, minha vida mudou. E aí foi onde a gente casou. Aí vocês casou, aí a gente casou regularizou certo, tudo certinho. Tudo certinho. Ele também chegou a fazer o encontro ou não? O Thiago fez o encontro comigo, acho que 2 ou 3 vezes a gente chegou a fazer o encontro. É? Mas na segunda vez fez junto de novo. Não, a primeira vez a gente fizemos, só que era em escola separada. Aí depois só eu fiz, e aí depois... nessa segunda só você fez. Isso, aí depois ele fez também. Aí ele fez outra vez. Isso, aí eu comecei o processo, né? Aí eu fiz o encontro, o reencontro, eu fiz cura, fiz várias coisas e vim. Eu falo assim que na minha caminhada de quando eu voltei até aqui, eu tive várias experiências. Mas a maior experiência que eu tive foi no meio da minha dor mesmo. Que eu pude entender, assim, e ter a dimensão, né, do amor de Deus pela minha vida. Até assim, eu até falei esses dias, né, tava falando com a Karen. Às vezes a Karen pregou até sobre isso, que ela falou assim, às vezes a gente tem um encontro com a manifestação, né, de Deus, mas a gente precisa ter um encontro com Cristo, né? Então, é muito bom você ser tocado, você sentir, mas melhor ainda quando você tem um encontro com Ele, quando você tem uma intimidade. E eu falo assim que quando eu passei por esse processo, eu pude entender, né, e ver que realmente eu amava o Senhor e que Ele me amava, né? Então, eu tive muitas experiências. Eu e a Karen, a gente tinha... Na semana, a gente vinha 3 vezes da semana aqui na torre orar. A gente ficava nesse período, a gente orava, a gente ficava em jejum. Tipo, ativou. Depois do encontro, deu aquela ativada. E aí, a gente vinha aqui, Deus dava direção. E a gente saía daqui orando por vidas. E, tipo assim, a gente via acontecendo as coisas, as pessoas, né, sendo tocadas. E isso, né, era uma ativação, né? Tipo, porque é aquela coisa, né? A gente ser tocado por Deus é muito bom, né? Mas eu falo assim que tem um lado mais prazeroso, a gente vê Deus tocando nas pessoas, né? Sim. Isso nos levanta, assim, de certa forma, para poder fazer a obra de Deus, nos motiva. Eu lembro que a Tatinha falou assim, não sei, acho que foi a Tatinha que falou assim, que uma vez que ela foi orar por alguém, e a pessoa caiu, ela falou assim, isso funciona, né? E eu fui orar para uma pessoa, né? E aí, eu tinha muita vergonha, né, de orar, porque falava assim... Bem tímida. O que eu vou falar? Como que vai ser? A pessoa vai achar que eu, né... Eu lembro uma vez que eu fui orar por uma moça, né? E o Senhor foi me dando direção de oração, eu orando por ela. E aí, na hora que eu terminei de orar, eu falei, Deus, por que eu orei desse jeito?
E agora? Como que vai ser? Como que eu vou olhar na cara dessa pessoa? Ela vai falar assim que nada a ver o que eu orei, né? E aí ela chegou em mim e falou assim, muito obrigado por você permitir ser usada, né, pelo Senhor, porque foi resposta de oração. E aquilo, tipo, te traz um alívio. Nossa, Deus me usou. É real, é verdade. Porque fica aquela dúvida, né? A gente tá falando ali, mas na hora acaba saindo umas coisas, você fala, meu Deus, né? Acabei falando besteira aqui. Acabei falando alguma coisa errada. E depois a pessoa acaba chegando e falando, o que você falou é bem isso mesmo, tá acontecendo, né? Isso acaba, de alguma maneira, agindo dentro da gente. Né? Uma coisa assim que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso, né? Eu não devia ter falado. E aí, quando você vê que é resposta, né? Você fala, uau, Deus realmente, né? Tá no controle, né? E é bom, né? A gente deixar Deus usar, né? Então, foi, assim, maravilhoso. Vamos entrar numa parte aqui. Você começou falando um pouco, eu conheço já a tua vida, né? Por fazer parte ali tudo. Eu queria que você falasse a respeito, tipo, da tua conversão. Você tinha amigos, essas coisas? Teve... resistência, tem a parte da tua família que já conhecia a palavra de Deus e tal, mas você tinha amigos e quando você se converteu, você perdeu essas amizades, porque o que a gente mais ouve, né, por exemplo, no meu caso foi esse, eu tive que abrir mão de todas as minhas amizades, mas no teu caso você já estava meio que junto, casado, só não estava ali regularizado, né? Mas teve essa questão de, tipo, você ter que abrir mão dos amigos, o pessoal não aceitar, falar, agora virou crente, não tem isso ou não? Eu escutei muito isso da família, né? Tipo assim, é que a minha família, né, tem eles veio de uma criação diferente, né? Porque só minha avó era cristã, né? O meu avô, não. Uhum. Então, era, tipo, uma parte era de uma igreja, da Assembleia e outra parte era católico. Tá. Que nem o meu pai, ele gosta totalmente, assim, de beber, ele tem um estilo de vida diferente. Então, sempre teve uma resistência dele estar, né, lá em casa. Ele fala, assim, que não tem nada a ver, mas a gente percebe, né? E, assim, a amizade eu perdi quando eu decidi voltar com o Thiago, né? Quando eu decidi casar com ele e a gente decidiu ter uma vida junto, né? Muitas pessoas não aceitaram. Muitas amizades que viram o que eu passei, né? Antes de casar com ele, né? E não aceitaram. Falava, assim, que não ia dar certo. Então, muitas pessoas, muitas amizades que eu tinha, assim, que foi uma frustração pra mim, né? Porque, tipo... Eu sempre estava ali, tudo que eu podia fazer e tudo que eu estava ao meu alcance eu fazia. E quando eu precisei, essas pessoas se afastaram. E, tipo, elas realmente falaram que era por isso. Eu falo que essa parte, para mim, é o que, no começo da minha conversão, foi o que mais me custou. Porque a questão de você ter um convívio, eu tinha amizade, assim, desde quando eu era pequeno, né? Estar dentro de casa. Tá dentro de casa, e é os mesmos amigos, né, desde pequeno. E para mim foi muito difícil ter que abrir mão, porque eu falei assim, eu vou renunciar a isso aqui e sair fora, porque senão eu não vou dar conta, né? Eu vou ficar aqui e eu não vou conseguir mudar de vida. E eu lembro que o Espírito Santo me cobrou, falou, você vai ter que sair para quando eles voltarem, eles orarem para você e te ver de uma outra maneira, né? Porque senão você não... E para mim mexeu muito. Eu sempre gosto de perguntar, porque hoje, por exemplo, esses amigos, a maioria deles, alguns vieram para a igreja, outros não. Mas eles me respeitam, eles me chamam para conversar, às vezes para aconselhamento, esse tipo de coisa. Teve isso também da tua parte ou não? Assim, eu perdi essas amizades, né? Perdi assim, a gente conversa até hoje, né? Eu converso tudo, mas não é a mesma coisa. Uhum. Não é mais aquilo que a gente tinha, vida, né? isso. Mas eu lembro que no meu período que eu estava afastada, o senhor levantou 2 senhorinhas, que eu falo que é a senhorinha do coque. Então, era com elas que eu andava, né? Então, eu não era da igreja e elas eram. E elas sempre me incentivando, né? A voltar, ora. Então, elas sempre estavam ali. Mas tinha também uma moça que eu gostava muito de conversar com ela. Só que quando eu decidi vir, eu precisei realmente abrir mão. Porque uma pessoa, quando ela não conhece o Senhor, ela vai te dar conselhos, né? Daquilo que ela entende, né? Exatamente. Então, assim, essa pessoa, ela me aconselhou muita coisa que hoje eu falo assim, que eu carrego, eu falo, nossa, por que eu ouvi? Por que eu, né? Eu fui dar ouvido a esse conselho, né? Então, tipo assim, eu automaticamente me afastei, né? Então, aí quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não era muito, assim, de ter muitas amizades. A maioria das minhas amizades era dentro da igreja. Então, aí eu vi Deus me dando amizades novas.
Aí eu vi Deus levantando pessoas para estar perto de mim. Aí e hoje as tuas amigas mesmo, tuas companheiras tuas sócias, né? Tuas companheiras de serviço. Eu e a Kari fala que a gente nem sabe como começou a nossa amizade. Tipo assim, se alguém perguntar como começou, a gente não sabe. Porque eu não gostava da Kari, na realidade, né? Ela não gostava de mim, eu não gostava dela. E foi do nada. Vai se identificando, né? Foi. Aí foi indo que a gente foi vendo que não era nada daquilo que a gente via, né? E estamos aí até hoje. Hoje estamos como sócias ali. Ó, tem a questão também. As pessoas se convertem e... A gente precisa deixar claro também, não tem jeito. A gente vai passar por luta, situações difíceis e tal. Você teve momentos difíceis na tua vida, nessa caminhada com Cristo? Vai fazer quanto tempo que você voltou, que você está firme aí? Olha, deve estar entrando uns 7 para 8 anos que eu firmei mesmo. Uhum. E dentro disso, é tudo um mar de rosa ou não? Tem as fases difíceis? Tem momentos difíceis, tem muitos momentos difíceis. Eu passei por um período, né? Faz 2 anos, né? Que eu e a minha casa, nós temos travados lutas, assim, que eu falo que é a mão de Deus que tem nos sustentado até aqui, né? Uhum. 2020, né? Eu me tornei mãe de novo, né? Era o meu sonho. Foi um processo, assim, que eu sempre falo, né? Não foi assim, eu engravidei e foi algo, assim, que veio, assim, que aconteceu rápido, não. Era 3 anos orando pro Senhor me dar outro filho, né? Porque como o meu processo, eu perdi o primeiro, depois a minha gestação com o Vitor Hugo foi delicada. Então, criou uma certa resistência do lado do Tiago. Então, ele não queria ser pai. Ele falava que ele ainda não estava pronto. Uhum. Então, eu queria ser mãe e ele não queria. E você sentiu também que isso pesou pro lado dele também, ou não? A questão da primeira gestação perder, a segunda ser difícil. Tinha aquela coisa também que pro lado dele pesou? Sim, né? Porque ele tinha medo, né? Então, tipo assim, medo de me ferir, de não acontecer ou de dar alguma coisa de errado. Então, eu vejo muito por esse lado. Então, ele sempre falava assim pra mim, não tô pronto. Nós vamos ter outro filho, mas no tempo certo. Uhum. Então, aí toda vez que começava o ano, ele falava assim, o ano que vem. Então, eu criava uma expectativa no meu coração. Então, aí foram 3 anos que eu abri um propósito e que eu comecei a orar para mim ser mãe de novo. Porque até então eu tentava com a força do braço, né? Então eu chegava em casa e eu queria de qualquer maneira. Então acabava, né, gerando briga, discussão dentro de casa, até porque ele ainda não estava firmado, né? Uhum. Eu falo assim que o melhor do meu casamento eu tô vivendo agora, né? Por mais que a gente já estava dentro da igreja, a gente tinha as nossas dificuldades como casal, né? É aquele processo de adaptação, isso. né? Eu lembro que uma das maiores dificuldades minha era entender, será que ele era a pessoa certa? Porque eu não fiz, hoje você vê assim, as pessoas elas oram, né, pede direção para Deus. Uhum. Aí tem o processo que você ora com aquela pessoa. Aí você tem o processo de conhecer, eu simplesmente, né, decidi que tinha que ser assim e fiz. Então eu sempre tinha aquilo, será que ele era a pessoa que Deus tinha para mim? Me pesa também pela questão de tipo assim, mas será que é isso? O meu primeiro filho não deu certo. Isso começa a bombardear a mente da pessoa. O primeiro, quando eu engravidei do Vitor, sim, eu ficava com muito medo. A questão também, pelo fato de você conhecer a palavra, saber que tinha se afastado por causa de namoro, tinha errado, aí fica aquela coisa, tipo, aquela coisa de acusação. Aquela acusação, cai tudo isso. Sim, vem aquele peso, tipo assim, se eu tivesse na igreja e tivesse feito certo, eu tenho certeza que não tinha passado por isso. Uhum. Né? Eu tinha certeza que eu estaria aí com os meus filhos e tal. E na realidade não é bem assim, né? E aí foi aonde... Aí o processo, quando eu perdi o primeiro, eu tava entre 3 para 4 meses. Então, quando eu engravidei do Vitor, eu falava assim, para dar certo, tem que passar dos 4. Uhum. Então, passou dos 4 meses, a gestação vai até o fim. Não tem problema nenhum. Vai correr bem, então. E vai dar tudo certo. Então, essa era a minha mentalidade. Tanto é que quando passou os 4 meses, foi onde eu vivi realmente a gestação. Aquele momento da mãe, tipo, de você querer comprar as coisas. Foi depois dos 4 meses. Porque até então eu ficava com medo, né? De perder de novo, de não dar certo. Tanto eu como ele. Uhum. Então, a gente passou muita dificuldade junto. A gente era muito novo. Então, a gente tinha dificuldade dentro de casa, entendeu? O Thiago era uma pessoa mais fechada. Então, assim, eu vejo assim que a mãe dele ajudou muito a gente, sabe? Então, tinha vezes assim que não tinha nada em casa e a mãe dele que ajudava. Então, eu vejo assim que ele pensou tudo isso, porque eu precisei parar de trabalhar, né? Eu fiquei 1 ano e pouco parada. Então, tipo, era só ele. E quando ele trabalha na Gota, então ele não ganhava muito, né? Uhum.
Então, tipo assim, eu vejo Entra que... a questão da responsabilidade, né? Tipo, vou ter que dar conta, é mais um agora, eu tenho que me organizar. Tem a questão que pode acontecer alguma coisa, entra tudo isso. Né? Então, eu acredito que gera esse medo, né? Essa insegurança, né? Tipo, eu precisei amadurecer de qualquer forma. Então, assim, eu vi, assim, que ele criou isso. Então, ele sempre falava assim pra mim, não tô pronto. Eu não tô pronto. E aí, eu via todo mundo falando assim pra mim, não, eu te vejo grávida, né? E Deus usou muitas pessoas pra falar que eu ia ser mãe de novo. Então, eu tive muitos sonhos que eu engravidava. Então, assim, eu vi muito. Então, aquilo eu alimentava. Então, pra mim, todo mês eu tava grávida. E isso me consumia. Então, tipo assim, isso me doía, me machucava demais. E aí, eu lembro que foram 3 anos orando. E quando a gente decidiu ser pais novamente, entrou o Covid, né? Ah, foi bem essa época. Foi bem no comecinho. Aí, quando eu falei pro Thiago, eu achava que eu tava com suspeita de estar grávida, né? Eu falei assim pra ele, eu vou fazer um teste. Se eu não estiver grávida, a gente vai tentar só o outro ano, né? Porque como tá nisso, a gente não sabe se vai ter essa paradeira, se vai parar as coisas. Então, vamos deixar. Vamos ver como vai ser esse ano. E o ano que vem a gente tenta. Ele falou, tá bom. Aí, eu fiz o exame, deu negativo. Porque não tinha ainda dado o período de atraso, né? Eu fiz antes. Foi bem no comecinho. Isso. Aí eu cheguei na igreja, nossa, cabeça baixa. Falei pra Yara. Aí eu conversei com a Yara. Eu achei que eu tava grávida, tava tudo indicando que eu tava. E deu negativo. Ela, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim, mas tenta de novo. Eu falei, não, esse ano eu falei pro Senhor que agora eu não quero mais. Agora eu vou esperar o próximo ano. Até porque eu não sei como vai ser esse ano, né? Devido parando tudo. Parando né? tudo. A gente... É algo incerto. Ela falou, tá bom. Mas vou estar orando por você e tudo. A gente conversou super de boa. Fui pra casa. E aí foi um dia, nada. 2 dias, nada. E aí no 8º dia eu falei, Deus, o senhor não pode estar brincando comigo, né? Falei, Senhor, se for pra mim fazer um teste, o Thiago vai aparecer aqui em casa e ele vai ter comprado um teste. E isso era na hora do almoço e o Thiago trabalhava o dia todo, né? E nesse dia ele saiu da gota, passou na farmácia, sentiu de comprar o teste, veio pra casa na hora do almoço. Eu acabei de fazer a oração, ele chegou. Aí ele falou assim, você nem vai acreditar, passei na farmácia e senti de comprar. Na hora que eu vi, eu falei, é pra mim fazer. Aí eu falei, tá bom, então amanhã eu faço, né? Porque eu queria esse momento só meu. Porque, tipo, se não desse, seria só eu ali, né? E aí eu catei o teste, falei, Deus, eu não vou esperar nada, eu vou agora. Fui pro banheiro, coloquei um louvor e falei, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe de todas as coisas. E na hora que eu vi, eu saí gritando, né, dentro de casa. Aí o Thiago assustou, saiu correndo, achou que tinha acontecido alguma coisa. Ele falou, o que foi? Aí eu falei, eu tô grávida. Ele já caiu duro. E eu vi sacudindo ele, porque ele não respondia, ele ficou paralisado. Tipo, tá acontecendo mesmo? Entrou em choque. Sério? Agora? Porque, tipo, né? O mundo tava um caos, né? Não esperava. Não era, né? Tava um caos. Você não sabia o que ia ser. Todo mundo parando. As empresas parando. Então, tipo, você não sabia. E aí, eu falei, glória a Deus. E foi uma alegria, né? E foi um momento, assim... maravilhoso. Aí eu já liguei pra Tatinha, falei, Tatinha, aconteceu isso. Aí eu fiz o exame, realmente eu já estava grávida. E aí aconteceu todo o processo da minha gestação. Foi uma gestação tranquila, uma gestação assim que eu não tinha nada, né, que ocasionasse que eu não iria ter o meu filho, né? Então, assim, eu vi, assim, a mão de Deus. Eu vi Deus cuidando de tudo. Tipo assim, a gente achava que ia ser um caos, que como que a gente ia comprar as coisas. Deus abençoou a gente de todas as formas. Todas as formas que você imaginar. Tipo assim, eu ganhei o berço que eu queria, do jeito que eu queria. Tudo novo, carrinho, a banheira, tudo foi preparado assim. Tipo, nossa, realmente foi proposto, assim, eu vejo a mão do Senhor. Até que começou as lutas, né? Que aí eu tive um sonho, né? Eu fui dormir, tive um sonho. E nesse sonho, assim, pra vocês entenderem, eu ia operar. Eu não ia ser mais... o Enzo ia nascer, né? Meu filho chamava Enzo Gabriel. Ele ia nascer e eu ia operar. Porque eu não queria mais ter filho. Seria o último, né? Então, a gente já tinha tudo preparado. E aí, eu lembro... Isso no sonho, tudo? Não, isso era real. Era um plano teu. Era um plano meu. Só que aí, eu tive um sonho... E nesse sonho eu via uma criança pequena, ela corria em direção aos... assim, era como se fosse o céu e a terra se encontrando. E essa criança, ela ia em direção ao céu. E quando eu olhava, eu via o Thiago com o Vitor no ombro e eu dando a mão para ele. E na hora que eu olhava para mim, eu estava grávida de novo. Eu estava com barrigão
E eu olhava, então, assim, na minha mente, eu deduzi que aquela criança era o Enzo, né? Que tava correndo na nossa frente, porque era pequenininho, acho que tinha 1 aninho. O Vitor, e eu tava grávida de novo. Eu acordei repreendendo, falei, Deus, não, eu vou operar. Eu vou operar. Eu falei que eu só queria ter 2, né? Eu vou operar. E eu fiquei com aquilo, né? E aí, eu falei pro Thiago, ó, eu quero operar, eu não vou, né? Eu quero fazer a laqueadura, eu não quero ser mãe de novo, né? E aí ele falou, não, o dinheiro tá guardado, a gente já tinha guardado tudo, a gente já tinha marcado, né? A cesárea, que eu ia pagar, né? Então, eu já tinha marcado. E aí, um certo dia, numa quarta-feira, eu acordei, não estava muito bem. Nesse dia, eu nem fui pra igreja, né? Porque eu não estava me sentindo muito bem. E eu lembro que eu fui deitar. No que eu fui deitar, o Senhor falou assim pra mim, você se prepara, porque o seu filho vai nascer. Eu lembro que Quantos meses já? Eu ia fazer 37 semanas. Na quinta-feira, eu ia fazer 37 semanas. Isso foi na quarta. Aí o Senhor falou pra mim e eu ia ganhar ele na quinta da frente. E aí o Senhor falou pra mim, levanta, porque o seu filho vai nascer, ora. E aí eu acordei e falei, Deus, não tá na hora ainda. Não é hora dele nascer, ele não tá pronto pra nascer, né? E aí eu lembro que aí eu fui no banheiro. No que eu fui no banheiro, eu comecei a ter sangramento. E nisso eu já comecei a ter contração. Aí eu já acordei o Thiago, falei, amor, eu tô com contração. E aí a gente veio, deixou o Vitor na casa da Karen e foi pro hospitalzinho. E ali, realmente, eu já tava entrando em trabalho de parto, né? Já foi todo o processo, sim. Aí eles me encaminharam pro hospital para fazer os exames, tudo certinho, ver como que tava. Quando eu cheguei no hospital, ele já tinha parado o coraçãozinho, né? E aí, na hora que eu cheguei ali, eles não falam nada, né? Eles fazem vários exames, mas eles não passam nada pra você. Então, eles me deixaram numa sala, colocaram várias coisas na minha barriga e ficaram buzinando. Monitorando ali. Isso, aí ficaram buzinando. E aí, de repente, ele acho que ele assustou, aí voltou, bem devagarzinho os batimentos. E aí, a médica onde eu tava falou pra mim que eu podia vir embora, que realmente eu estava em trabalho, mas ele não ia nascer agora. Que poderia que daqui 3, 4 dias ele vinsse. Mas que era pra mim ir pra casa e ficar atenta, qualquer coisa eu voltar. Então, eles me mandaram pra casa, aí eu voltei. No que eu voltei pra casa, eu comecei a sentir muito medo mesmo. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, veio uma voz e falou pra mim que eu não ia permanecer, né? Que eu ia voltar pra casa de braços vazios. Então, ali gerou muito medo. Então, aí a Tatinha começou a orar por mim. E eu lembro que eu fiquei na casa da Karen esse dia. A Karen trabalhava em casa. Ela trançava em casa. E aí eu lembro que eu comecei, falei, Tatinha, eu tô com medo. Aí a Tatinha orou e falou, não, é o seu momento, vai vir, tá tudo certo. E aí eu lembro que eu liguei pro meu médico, né, que ia fazer a minha cesárea e que acompanhou, né, minha gestação. E ele falou assim, não, vem pra cá. Aí eu fui pra cidade onde eu tive o meu filho e chegando lá ele realmente falou assim, não tem como. O seu filho tem que nascer hoje. Só que também não me passou nada. Tipo assim, eles não especificaram o que estava acontecendo. Só falaram pra mim que tinha que nascer. Era ainda, pra você e pro teu marido, era desconhecido, tipo... Isso, pra nós era, tipo assim, é o nosso momento. Chegou a hora, tá na hora, como qualquer, né? Pais espera esse momento. Então, tava tudo pronto. E aí, foi quando ele falou, não, eu vou te internar. Vou te internar porque o seu filho vai nascer. Ou vai ser com cesárea ou parto normal, mas seu filho tem que nascer hoje. E aí, a gente eu internei, e tava tudo feliz, e tava aquela emoção. E aí, eu fiz a cesárea. Só que Deus é tão, assim, maravilhoso que Ele nos conhece, né? Eu acredito que Ele sabia que não era pra mim operar, né? Tanto é que a correria foi tão grande que o restante do dinheiro que eu precisava tava no banco. Então, não deu tempo de nós ir lá sacar para mim poder fazer a laqueadura. Então, quer dizer que o dinheiro que eu estava em mão era só para cesárea. Então, aí, na hora, eu falei, não, doutor, eu preciso. Ele não passava cartão nem nada. Tipo assim, como assim não passa cartão? E era só em dinheiro em mãos. E aí, foi aonde eu falei, então, né, que seja feita a vontade de Deus. E não operei. E aí, eu tive meu filho, ele nasceu chorando, tudo bem. Até o momento dele nascer, tava tudo bem. Não tinha nenhum problema. E o médico não me passou nada. Nada do que estava acontecendo. Eu acho que não sei se é por causa que eu estava ali para não ter alteração nem nada. Então, eles não passaram nada. Poderia comprometer mais, de repente você ficar nervosa, algo do tipo. Isso. Aí, ele chorou tudo. Aí, tem aquele momento, né? Que você cata, eles colocam o seu filho. Comigo não foi assim. E aí, eu só escutei falando assim, você tem que subir com ele.
E aí, nisso, eles enrolaram. Eles não fizeram e passaram para você aquele momento? Não, eu não tive esse momento. Então, tipo assim, ali na hora você vê que tem alguma coisa estranha. Aí na hora você já entendeu que tinha algo Tinha diferente. alguma coisa estranha. E aí eu comecei a chorar. Falei, cadê meu filho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí o médico só falava assim pra mim, não, mãe, tá tudo bem. Tá ótimo, ele só vai precisar subir porque ele tá um pouco cansadinho. Mas é normal. Tem muitas crianças que nascem assim. Mas na hora que você for pro quarto, ele vai estar lá. Foi isso que passaram pra mim. E aí ela só passou perto de mim com ele e me mostrou. Ele assim, de longe, eu vi e ele subiu. Foi ele e o Thiago. Aí eles subiram. E nisso até... O Thiago assistiu. O Thiago assistiu. Aí até eles te costurar, aí você ter o processo da recuperação, isso já era, né, tardão da noite. Quando eu fui pro quarto, a minha cabeça, eu vou lá, meu filho vai estar com meu esposo. E quando eu cheguei, não, tava só o Thiago. E aí eu já olhei e falei, Thiago, cadê ele? Cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Ele falou assim, não, o Enzo tá ali junto com as outras crianças. O Thiago também não sabia o que estava acontecendo. Tá ali com outras crianças, mas ele tá bem. E, tipo assim, eles não me deram informação nenhuma. Todas as enfermeiras que chegavam, eu falava assim, e meu filho? Como que tá meu filho? E as únicas informações, ele tá bem. Ele tá bem, tá bem. E, tipo assim, pra mim, aquela noite foi uma eternidade, não passava. Porque eles só me deixaram ver ele no outro dia, que aí eu tive que ir onde ele estava. Então, pra mim, aquela não passava. E quando amanheceu, eu falei, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero saber como que ele tá. E aí a médica falou assim, primeiro você vai tomar banho, você vai comer, depois você vai lá. E aí eu já todo o processo rápido e fui para onde ele estava. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a descobrir tudo, né? Que ele nasceu, ele estava bem, mas automaticamente ele teve uma canseira. E o hospital que eu estava não tinha estrutura para ele, que ele tinha nascido antes da hora. Então, ele é considerado prematuro. E aí eu falei assim, como assim? Mas ninguém me falou nada. Aí a enfermeira falou, ele tava... A gente achou que no período da noite ele ia ficar bem, mas ele ficou febril. Então, a gente conseguiu uma vaga para ele em Ribeirão e ele vai ser transferido. Mas ele tá bem. Foram só as únicas informações que eu tive. E, tipo assim, o único contato que eu tive com ele era de um vidro e eu, tipo assim... Você chegou a ver... tem aquela questão que vem ali, ver por fora. Isso, ele ficou dentro de um... Mas não de tocar, só Não toquei, só de longe. Então, como ele estava chorando muito, aí você entra em desespero, porque você não pode fazer nada. Então, eu não fiquei muito, então eles me tiravam. Então, mas eu toda hora, enquanto ele não foi transferido, eu fiquei ali. E aí, quando ele foi transferido, não me deixaram ir. Porque toda a questão do Covid, né? E onde ele ia, tinha muitas crianças, então não podia. Então, como eu estava de cesárea, eu não podia estar com ele. Então, aí eu ganhei alta para vir para casa e ele não. E aí o Thiago acompanhou ele de carro, né? E ele foi para Ribeirão. E aí eu vim para casa. E aí foi onde começou todo o processo, né? Que ele ficou 10 dias internado. Ele ficou 10 dias lá, né? 10 dias. Vai detalhando pro pessoal que tá em casa entender como é que aconteceu, tudo certinho. Aí, quando eu cheguei em casa, eu estava indo pra casa, eu falei pra Tatinha, eu te avisei. Eu falei pra você. Aí a Tatinha, não deixa o inimigo colocar coisa na sua cabeça. Porque aí começam os ataques na mente, né? E aí foi um processo que eu vejo, assim, que Deus levantou muitas pessoas, né? Eu vi, assim, que Deus aproximou a Jéssica e o Jonas, a Cris e o Xande, porque por mais que a gente tá no mesmo ministério, né, a gente não tem aquela amizade, né? A gente tá ali, a gente tem a comunhão, né, de estarmos juntos, mas assim, não de estar um dentro da casa do outro, assim. E eu vi assim muitas pessoas que se afastaram e pessoas que Deus aproximou. Se aproximou para estar junto contigo. Pessoas assim que eu queria que estivesse, não estava, mas Deus levantou pessoas para estar. Então eu fui para casa, estava tudo pronto, né? Eu cheguei em casa, eu vi assim um cuidado de Deus, elas cuidaram de mim, né? A Tatinha, a Kari, elas fizeram comida, né? Cuidaram de mim, do meu esposo. E aí começou o processo, nem o meu esposo pôde ficar, né? Então, as únicas notícias que a gente ia ter do meu filho era se o celular tocasse. Teve uma complicação. Desses 10 dias, ele foi junto para acompanhar ali, para poder trocar de hospital, transferiu ele. Isso. Mas ele também não pôde ficar lá, teve que vir embora. Teve que vir embora. E aí eu lembro que a nossa primeira noite, eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que tinha sido Deus, né? Os hospitais tentaram entrar em contato com a gente e nenhum celular tocou, nem o meu, nem o dele. Aí ligaram pra Kari. Porque a gente deixou o celular do Thiago e o da Kari como pra ligar. Referência pra poder ligar. E aí a Kari foi desesperada, ligou pra Tatinha, o hospital ligou. Porque o hospital, você sabe que ele liga ou
porque piorou, né? Aconteceu algo pior. Pra dar alguma notícia. Isso. E aí, eu lembro que eles chegaram lá em casa, aquele muvuca de gente. Falei, uai, o hospital ligou e quer que vocês vão pra lá. Aí eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu com meu filho? Já começou a me dar, né? Ela falou assim, não, eles não passaram informação, precisa que vocês vão. E aí eu lembro que a gente foi. Chegando lá, pediu só pra mim e pro Thiago entrar, né? Você tava de cesárea, né? De cesárea. E como é que era isso? A questão da... Porque para se recompor ali, a questão da dor é bem complicado, né, cesárea? Eu falo assim que do Vitor também foi cesárea, né? Do Vitor eu senti mais do que do Enzo. Não sei se é por causa do que eu estava passando. Então, quer dizer que eu não sentia nem dor, nem parecia que eu tava. A tua mente estava... minha mente nem... Então, eu andava normal. Eu tinha o elevador, mas eu não subia de elevador, porque eu não sabia mexer. Então, porque nunca podia subir 2 de uma vez. Ou era eu, ou era o Thiago, né? Ou é que nem os pastores que foram orar. Então, eu não conseguia subir, então eu ia de escada. Então, eu subia escada e descia escada de cesárea. Não senti nada. E aí, eu lembro que nós chegamos lá no hospital, o médico veio de encontro comigo e com ele, pediu pra gente sentar e começou a falar. Só que em tudo que ele começou a falar, eu não... Sabe quando você não presta atenção? A única coisa que eu olhei pra ele e falei, meu filho morreu? Aí ele regalou um olho e falou, não, eu consegui trazer de volta. E nisso ele tinha tido 3 paradas cardíacas. Nossa, tadinho. E aí, na hora, eu falei, eu quero ver ele. Tava lutando mesmo. Isso, eu não queria nem saber o que o médico tava falando. Eu queria ver meu filho. Eu falei, eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. Aí ele deixou eu entrar. Aí eu pedi pra que ele deixasse o pastor Xande subir, né, pra orar. E aí foi a primeira vez que eu toquei nele. Não de pegar no colo, assim, de pôr a mão, Teve de o contato sentir. de pôr a mão. Porque ali ele não ficou fechado, né? E ali foi um momento, né? Aí eu peguei e nós oramos, sabe? O Xande orou, a gente orou. E o médico falou, ele tá lutando. E aí, na hora que a gente chegou, o médico mostrou a realidade de que a gente não sabia. O pulmãozinho dele estava formado, mas ele não era maduro o suficiente para poder nascer. Então, nesse processo dele nascer, ele sofreu. Então, os pulmãozinhos dele estourou. Ah, entendi. Então, entrou água no pulmãozinho dele. Então, aí colocaram 2 drenos, né, em cada pulmãozinho. E ele falou assim, é uma luta. O estado do seu filho não tá legal. Eu não vou dizer para o seu filho... eu não vou dizer para você que a chance dele... Que ele tem 100% de chance. E também não posso dizer que não. É tudo incerto. É um milagre. Ele falou desse jeito. Porque os médicos, eles não passam a mão, né? Não falam assim com amor. Não, eles falam... Acho que é muito tempo trabalhando nisso. E aí ele mostrou pra gente a forma que tava o pulmãozinho. Tava tudo escuro. E aí falou que ele não podia... Ele não tava fazendo xixi. Desencadeou várias outras coisas, né? Os outros órgãos. Mas que ele tava ali. E aí, nesse processo todo, desses 10 dias, eu podia ver meu filho só em 15 minutos. 15 minutos eu e 15 minutos o Thiago, porque a gente não podia. Porque, assim, onde ele estava, tinha várias outras crianças. Então, era bem pouco que podia entrar. E aí, eu lembro... E tinha a questão da pandemia também, tudo isso, né? Aí, eu lembro que eu vim pra casa. Nossa, você vem, assim, totalmente... destruído, porque... Vem, mas o coração tá lá, né? Porque a realidade, o que você tinha no coração era tipo assim, ele tá bem, ele só foi pra ali, tá no lugar certo, eles vão entrar com as medicações certas e logo ele vai estar em casa. E aí, quando você chega lá, você se depara com isso, você fala, uau, por quê de tudo isso? Então, ali você, na hora, você fala assim, não tem força suficiente. Eu lembro que Deus usou pessoas, assim, que Deus começou a ativar em mim, né? Então, eu comecei a orar. Onde estava, eu entrava no quarto, tudo pronto, e eu orava, falava, Deus, o Senhor é poderoso, eu te conheço. Eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor pode fazer um milagre. Então, aí todos os dias que eu ia no hospital, era uma novidade. Que ele estava piorando. Olha, ele teve isso. Então, tipo assim, foram 7 paradas cardíacas que ele teve. Ao total de... Ao total. Foram 7 paradas cardíacas. E, tipo assim, ele não chorava porque eles colocavam ele pra dormir, né? Então, tipo assim, o único contato que eu tinha era ali. Eu chegava ali, via ele, ficava ali um tempo, conversava com ele. E todos os dias você ia perguntar alguma coisa pro médico. Olha, ele piorou isso. Olha, ele piorou aquilo. E, tipo assim, eu tinha esperança. Então, entrava alguém ali e orava. Falava, crê, porque ele vai sair. E, assim, Deus nunca falou pra mim que ele ia ficar. Mas o Senhor falou que ia curar ele.
Então, para mim, gerou um pouco de dúvida. Tipo assim, meu Deus, o Senhor falou que ia curar. Então, depois desse processo, eu pude entender que o Senhor curou. Porque nos últimos dias, ele começou a responder o tratamento. Então, ele começou a beber leite pouquinho, sabe, pela seringa. Um lado do pulmãozinho dele fechou, já estava bom. Ele começou a fazer xixi, começou a desenvolver. Então, tipo assim, ele estava melhorando. E aí, eu lembro que foi num sábado. Antes de mim, eu tinha feito uma oração. Falei para o Senhor, Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Uhum. Mas sobre todas as coisas seja feita a sua vontade. Mas num coração assim, mais cura. Mais cura. Eu lembro que eu cheguei no hospital. Aí o Thiago parou de entrar. O Thiago entrou só uma vez. Porque... Não tava conseguindo lidar com a situação. Isso, porque, tipo assim, quando o meu filho nasceu, ele tava de um jeito. Nessa vez que a gente foi, que ele teve a parada, ele tava de outro. Quando a gente foi no outro dia ver ele já tinha rapado a cabecinha dele. Tava todo inchado, todo machucado, devido às, né? Tudo que ele precisou fazer. Não achava lugar para pôr a medicação. Então, ele tava todo machucadinho. Então, tipo assim, aquilo para ele era... Então, ele falava assim, entra você e você me passa o que o médico te passar. Então, tipo assim, o que eu via, eu não passava tudo para ele. Então, eu passava até pra assim... preservar a dor dele que ele tava passando. Que aí, nesse dia, eu entrei. E na hora que eu entrei, a enfermeira falou assim, mãe... Eu falei, oi, você já viu a cor do olho do seu filho? Eu falei, não vi. Porque eles colocavam um tampãozinho, né? Devido à luz, né? Que ficava em cima dele. Eu falei, não, nunca vi. Ela falou assim, é a coisa mais linda. Eu nunca tinha visto um azul como o do seu filho. Porque o olho dele chegava a ser um azul... Não como o céu, nem um azul, assim, acostumado de ver. Era diferente. Falei, não, nunca vi. Ela falou assim, eu vou tirar a vendinha e você conversa com ele. E nisso, ele tava... Tipo assim, eu fiquei de costa pra ele. Então, ele tava virado pro outro lado. E ela tirou e eu comecei a falar com ele. Comecei a conversar. Falar, oi, meu amor. Comecei a conversar com ele. E nisso, ele virou. Na hora que ele virou, ele olhou pra mim. Ficou olhando. E na hora que ele ficou olhando, ele começou... É como se ele quisesse falar alguma coisa, sabe? Eu senti assim, porque ele fazia alguns barulhos. E eu falei assim... E eu comecei, ali eu entendi. Querendo comunicar ali. Ali eu entendi que eu precisava entregar. E ali eu entendi que ele estava dizendo assim... Mãe, eu não aguento mais. E ali, pra mim, naquele momento, eu falei tudo que eu podia falar pra ele, né? Que eu amava. E que eu tava muito feliz de ter tido ele. Falei que do Vitor... E ali eu entreguei, né? Falei, filho, tudo bem, tá tudo bem. E eu vim pra casa. Eu vim pra casa e falei pra todo mundo, né? Que eu tinha visto ele, que ele tinha... Não, mas não falei o que Deus falou comigo ali. Era algo teu pessoal com Deus. Ali eu guardei pra mim, porque eu sabia que o Senhor ia recolher ele. E fui pra casa. Eu entrei no quarto e falei, Deus... Eu disse, seja feita a tua vontade, mas qual é a tua vontade? Porque a gente muitas vezes fala assim, Deus, seja feita a sua vontade, e muitas vezes é desconhecida a vontade de Deus. A gente, verdade. Né? Então a gente fala, Deus, seja feita a sua vontade. E quando a vontade de Deus não é a mesma que a sua? Então, tipo assim, há muito tempo eu criei uma imagem assim, eu sou filha e ele é meu pai. Então tudo que eu pedir, ele vai fazer. Eu nunca imaginei que eu teria que lidar com um não de Deus. E chegou. E aí eu lembro que eu orei no quarto. E o não de Deus também é resposta, né? E aí eu lembro que eu orei. E quando foi na madrugada, o celular tocou. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Né? E foi na madrugada de domingo. Aí eu entreguei ele no dia 7. E na madrugada, no dia 8, ele faleceu. E aí eu lembro que nós chegou... Aí foi acho que foi o Jonas, a Tatinha e o Xande. Eu e o Thiago. No meio do caminho, quando a gente tava indo pra Ribeirão, você já viu aquele monte que tem ali? O do lado direito aqui? Isso, acho que o pessoal costumava ir ali e orar. Ali foi uma dessas experiências que eu tive com o Senhor. Eu estava aflita e o Senhor falou assim pra mim, remanescente. Você é minha remanescente. Aqui vai permanecer pela fé. Olha. E aí ele me deu um louvor. Acho que é não lembro o nome. Só sei que o louvor é Árvore Cortada. Eu nunca tinha escutado esse louvor, nem sabia o que falava. E na hora eu olhei pro céu.
na hora que eu olhei pro céu, veio uma paz dentro do meu coração. E ali, naquele momento, eu sabia que meu filho tinha partido. Mas também não falei nada pra ninguém. Fui até o hospital sem falar nada. Mas ali eu sabia. Eu só olhei pra Tati e falei assim, Tati, o que é remanescente? Aí a Tati falou assim, eu preciso ver. E que eu também não sabia o que era, né? E aí eu lembro que eu cheguei no hospital e a Tatinha tava muito agitada. Eu coloquei a mão no ombro dela e falei assim, Tatinha, guarda seu coração. Porque tudo que aconteceu aqui hoje foi permissão do Senhor. E subi. Quando eu subi, o médico vem o pessoal, né? Então, tipo assim, eles querem detalhar tudo o que aconteceu, né? E aí o médico começou a falar, eu falei assim, o meu filho morreu? Ele falou assim, dessa vez a gente não conseguiu trazer ele, né? E aí eu falei, eu quero ver. Aí quando eu cheguei, ele tava todo tampadinho, né? Eu descobri ele. Ali na hora, eu só tive forças, assim, pra orar. Eu orei entregando ele pro Senhor. Falei, Senhor, eu te entrego. Aí eu fiz uma oração de entrega que eu nem sabia nem como fazer. Eu só fiz, sabe? Gerou no meu coração, eu fiz. E aí eu mandei uma mensagem assim pro Xande. Ele morreu. E aí o Thiago pediu pro médico se o Xande podia entrar. E nisso, assim, na hora, eu fiz a oração e endureci meu coração. Então, tipo assim, eu não tive reação. Então, eu falo assim que uma das coisas, assim, que mais me pegou foi essa. Porque na hora eu endureci o coração e não tive reação, tipo, de pegar ali no colo. Não tive. Eu orei e sentei. E fiquei. Ali o Xande entrou, orou. A gente chorou. Só que na hora, assim, eu chorei e já falei, não vou chorar mais. Eu não vou chorar aqui. E aí eu saí. Não fiquei nem muito tempo. Aí eu saí. Aí quando eu saí, a Tatinha tava chorando. Aí ela já, né, ficou assim, né? Porque, tipo... Passar força, né? Aquela força. Aí tipo... tava o pastor Jonas também. E a gente veio embora. Eu lembro que eles vieram falando alguma coisa dentro do carro. E eu nem... Sabe quando você não quer nem pensar, nem ouvir? Tudo que tava na minha cabeça, eu não quero ver um crente na minha frente. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinha, eu não quero que ninguém fale comigo. Então, como a Jéssica já passou por isso, então ela sabia quais eram as palavras que você não deve falar para uma pessoa, né? Então, ela foi preparando todo mundo, não fala isso. Quando ela chegar, não fala aquilo. Ela tinha passado pela mesma situação. Isso. Né? E aí, eu lembro que no meio do caminho, eu fiquei tão dura, que eu não sentia. Eu não conseguia sentir. Não descia uma lágrima. Tipo assim, o mundo tava caindo e eu tava... E eu lembro que no mesmo lugar que Deus falou comigo, na hora que eu cheguei, na hora que a gente passou no mesmo lugar, a Tatinha pôs a mão no meu coração e orou. Na hora que ela pôs a mão no meu coração, eu fiz assim, e aí eu desmontei. Só que em seguida eu também já, de novo, falei, não vou chorar. E aí eu só fui mesmo chorar quando eu cheguei em casa. Que eu entrei no quarto. Momento teu com Deus. Aí todo mundo veio, né? E eu falava assim, meu Deus, o que assim... Tipo assim, eu não queria falar com Deus, mas tudo eu falava, meu Deus, né? Então, tipo assim, ali foi o momento que eu queria ficar sozinha, Deus não permitiu. E aí eu fui escutar esse louvor. E aí, esse louvor fala, né? Que mesmo que essa árvore morresse, né? Que ele ia trazer vida, que ele ia restituir. Então, no meu pensamento é assim, Deus... Porque o meu esposo tinha acabado de perder a mãe dele, né? A minha sogra faleceu em setembro. Ah, é verdade. Minha sogra faleceu em setembro e o meu filho em novembro. Então, tipo assim, a gente tava passando por um processo de luto da minha sogra, né? E logo já entrou nisso. Então, tipo assim, foi tudo rápido demais, né? Então, tipo, eu falei, Deus, agora eu perdi meu marido. Perdi meu casamento. Ele não vai suportar. Ele não vai querer mais saber de igreja. Nisso ele estava contigo dentro do carro também ou não? Ele ficou em casa? Tava comigo. Tava com você. Ele tava na frente e eu atrás. Sem reação também, ele não conseguia... Assim, no momento, eu nem... Você só conseguiu olhar pra tua dor. Eu sei que ele tava conversando, mas eu não consegui prestar atenção no que tava acontecendo. Então, tipo assim, porque realmente eu endureci o coração, que eu não queria nem ouvir o que eles estavam falando. Então, tipo assim, só que essa foi o que veio na minha mente, que eu ia perder a minha casa, eu ia perder a minha família, o Thiago ia se desviar, né? Porque na época o Thiago não era firmado, tipo assim, ele ia na igreja, mas ele não tinha, assim, hoje o que a gente tem. O nosso relacionamento como casal era muito, assim, não era tão bom, mas também não era tão ruim. A gente vivia junto, só que tinha muita coisa que precisava ser mudado. Então, no meio desse processo, eu estava com medo do que ia acontecer e ele também. Só que ele não me falou. Ele não falou assim, pra mim, eu tô com medo o que vai ser de você.
Porque eu amava estar na igreja, assim, eu gostava de estar na obra, de fazer as coisas. Eu tenho isso no meu coração, eu gosto disso, sabe? De estar envolvido com o pessoal da igreja, né? Então, tudo que tinha, eu queria estar. E aí, eu acho que na hora ele falou, e agora? E no meio desse processo, eu tinha um outro filho, né? Que também veio de um luto, né? Da avó dele, né? Que é a pessoa que mais era chegada a ele, e um irmão. Então, no meio de tudo isso, eu tinha... Tem que conciliar a questão do marido, filho, atuador, o momento teu ali. Então, eu tinha um filho, eu tinha uma perca, né? E eu tinha um marido. Eu tinha tudo isso e eu não estava conseguindo lidar com tudo isso. Então, tipo assim, eu sabia que eu precisava me posicionar de alguma forma, né? E eu lembro que ali tava aquele monte de gente dentro de casa, porque parecia uma igreja, porque lotou de gente. E todo mundo, assim, querendo saber o que estava acontecendo, né? Aí veio família, veio tudo. Aí o pessoal, né, tomou conta de tudo, né? Eu falei, eu não quero velório, né? Eu quero que vai direto. Né? Pra quê, né? Prolongar isso, né? E eu lembro que eu não queria, né? Que abrisse, né? Eu queria que ficasse fechado. E o meu sogro pediu, não faz isso comigo, deixa eu ver. Né? Deixa eu conhecer. E eu falei, tá bom, mas eu não quero ver. Não quero ver e eu não quero não quero estar ali. Eu lembro que eu sentei no banco e eles estavam todos lá, abriram, eles estavam vendo. E a Jéssica falou assim pra mim, você tem certeza? Você tem certeza? Aí é o teu último momento, né? Ela falou assim, Cíntia, eu sei o que eu carrego. E é por isso que eu vou te perguntar de novo, você tem certeza? Eu falei pra ela, eu não sei se eu consigo. Ela falou, você não tá sozinha. E eu lembro que ela me levou até lá, eu me despedi, né? E aí logo eu despedi tudo, fecharam, eu saí. Fui só até na metade onde ele foi, né? E vim pra casa. E na hora que eu vim pra casa, o pessoal foi lá, o pessoal cuidou, né? Fazia almoço, janta, o pessoal tava tudo ali. Então, tipo assim, eles não falavam sobre o assunto, né? Sempre tinha alguma coisa. E foi aí que a empresa nasceu. As meninas... Eu não participei deste momento, né? Só eles ali. Eu estava no quarto e foi onde nasceu a empresa. Depois de muito tempo que eles vieram me falar, né? Porque eles falaram que eu... Primeiro, tinha que estar pronta, né? Para isso. Foi onde nasceu. E, na realidade, o Senhor que ministrou no meu coração, né? Que Ele falou assim, eu usei a empresa para alcançar você. Olha só. Porque através da empresa, né? Eu me aproximei de pessoas e automaticamente o Senhor usou eu para ajudar e eu ser curada. Então, foi um processo. E foi difícil você ficou um tempo, né, sendo acompanhada, né, depois da situação do enterro, tudo, né? Sim, eles não me deixavam assim sozinha, não. Quando eles não estavam lá em casa, eles mandavam mensagem. Eu vim um tempo com o Lucas, mas eu também não fiquei muito tempo. E eu lembro, assim, que não foi fácil, né? Porque fica aquela situação, tipo assim, parece que não está resolvido. Fica sempre essa... Fica tipo assim, você sabe que tem algo para resolver. Então, para mim, eu não tinha dificuldade de falar. Nunca tive dificuldade em falar assim. E não tinha dificuldade, tipo, das pessoas falarem de Deus. A minha maior dificuldade era eu falar com Deus. Então, eu criei um bloqueio ali. Então, aquela vida que eu tinha de orar, Não, eu não tinha. Tava mal resolvido. Tipo Isso. assim, a minha oração seja feita à sua vontade. Tipo, se tivesse, né, a tua vontade fosse a vontade dele, tava ok. Mas a questão do não pesou muito, né? Foi. A questão de Deus fazer a gente não entende, né? Mas a questão de Deus fazer a vontade dele, aí ficou esse mal resolvido entre você e Deus. Ficou um bom tempo e aí eu tive que aprender a lidar com as pessoas, né? Tipo assim, a Jéssica me acompanhou bastante, sabe? A Jéssica foi assim... Eu falo assim que... para ela também foi muito difícil, né? A gente gravou um podcast aqui e ela contou a questão. Eu vejo assim que Deus, né, tem feito uma obra linda na vida dela. E ela foi muito... Deus usou muito ela, né, na minha vida. Ela, o Jonas, a Tatinha também, que passou por isso, né? Então, Deus trouxe pessoas, assim, que superaram isso para me ajudar. Então, tipo assim, no processo que eu passei sozinha do primeiro que eu perdi, foi totalmente diferente. Porque Deus levantou pessoas para estar comigo. Então, assim, eu vi assim, um cuidado. Então, aquilo que eu achei que ia trazer separação dentro do meu lar, Deus uniu. Então, Deus uniu eu, o Thiago, o Vitor. Então, eu vi assim, a mão de Deus. Então, para Deus chegar no meu coração... Você foi vendo Deus nos detalhes, tipo, de pessoas...
Tipo, é aquela coisa, eu não quero falar com Deus, mas Deus está se manifestando aqui, né? Sim. Através de atitude, de pessoas, colocou as pessoas certas para estar comigo. Sim. Não era tão... não estava tão longe a situação da Jéssica, né? Também era coisa recente, não era? Não, acho que a Jéssica já fazia, acho que 4 anos. 4 anos Só já? que ela estava grávida do João. Então, eu comecei a ver Deus nisso. Nossa, passa muito rápido, né? Eu comecei a ver Deus nisso, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que já estava para 4 anos ou 2 anos, eu não me recordo. Mas eu sei, assim, que o da Jéssica, eu estava lá. No velório, no enterrinho da menininha dela. E você nunca passa na cabeça que você vai passar por isso, né? Nunca, né? Então, eu vi a Jéssica ter que deixar de lado todo o sentimento que ela tava. Porque ali você vive de novo. Parece que você tá vivendo isso de novo. E, tipo assim, ela deixou de lado. Ela estava grávida e teve que passar esse processo comigo. Então, assim, para Deus alcançar o meu coração, foi através disso, de atitudes. Das pessoas ir lá em casa. Às vezes, o dia que eu não estava muito bem, Deus usava pessoas com uma palavra, com um gesto, com uma atitude. Então, aquilo eu comecei a ver Deus, eu comecei a ver, mas mesmo assim ainda tinha um bloqueio muito grande. Como é que foi essa volta tua com Deus aí, esse contato? Demorou muito, não? Não, Né? não, eu não... tipo assim, eu sabia quem Deus era. Então, o que mais, assim, me machucava era saber quem Deus era. Eu sabia quem Deus era. Eu sabia que Deus podia fazer. Eu sabia que Deus podia mudar a situação tipo... Saber isso e ver a sua realidade era uma coisa que eu questionava muito. Por que você não fez? Né? Então, eu lembro que a Jéssica falava assim, você vai ter que perdoar Deus. Você vai ter que falar pra Deus isso que tá aí. Então, eu falava assim, não, eu falo. Então, tipo assim, eu coloquei, tipo assim, eu tô bem. Tô muito bem. Na realidade, eu não tava. Então, quando eu tava sozinha, eu tinha as minhas crises. E quando eu tinha minhas crises, eu falava, me ajuda. Me ajuda. Então, eu via como se ele me abraçasse. Então, foi nesse processo do meu luto, da minha dor, que eu mais tive experiência com ele. Então, tipo assim, eu queria ter raiva dele, de Deus, mas eu amava. Era uma coisa assim que eu não conseguia entender. Então, eu lembro que a Cristiane me deu um remédio, falou assim, se você não conseguir dormir, você toma. Vai te ajudar, né? Pra você dormir, você descansar. E eu lembro que esse dia eu fiquei sozinha em casa. Como se, assim, como eu e você tava aqui. Eu falava assim, ele tá aqui. Aí eu cheguei e virei e falei assim, ó, tá vendo? Essa aqui é a minha situação. Me deram isso daqui pra mim tomar. Mas não é isso que eu quero. Você sabe, eu falava desse jeito, você sabe o que eu tô passando. A dor que eu tô sentindo, o desespero que eu tô sentindo, mas eu não quero ficar numa cama. Eu não quero ficar depressiva, uma pessoa dependente de remédio. Se você me ama... Aquela conversa séria com Deus. Se você me ama, como o Senhor tem usado pessoas para me dizer, então me mostra. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu preciso de você. Falei isso aí, como se, tipo assim, eu deixasse ele lá no quarto e ele não fosse comigo, né? E eu nunca precisei. Eu nunca precisei tomar um remédio para dormir. Nossa. Eu deitava e eu apagava. E, tipo, eu acordava, não que a dor sumia, não que não ia ter. Então, enquanto o quarto estava arrumado, parecia que a qualquer momento alguém ia chegar, ele ia voltar. Né? Então, a qualquer momento, meu filho ia voltar e estava tudo bem. Já tinha tudo, a questão de bercinho, estava tudo pronto o quarto? Tudo pronto. Tudo prontinho. Ele ia nascer na próxima semana, né? E aí foi onde o Thiago começou a desmontar o quarto. Eu ia te perguntar, esse processo dói também? A questão de, tipo, vocês planejaram, montaram tudo, aquela questão de sonho, né, tal, e a questão de ter que desfazer de tudo aquilo. Como é que é isso? Olha, no do Vitor, eu me envolvi mais. No do Enzo, foi mais o Thiago. Então, o Thiago planejou a cor que ele queria, como ele queria. Então, tipo assim, ele se envolveu com tudo que foi comprado, ele estava dentro. Então, eu acredito que o processo dele foi diferente do meu. Então, para ele, ver as coisas machucava ele. Para mim, era um sentimento assim, não, a qualquer momento meu filho vai vir. Então, tipo assim, o Thiago não esperou um ou 2 meses eu passar esse processo. Então, ele decidiu desmontar tudo. Era algo dele também estava acontecendo com Deus, né? Então, tipo assim, eu respeitei isso nele.
Aí eu só falei pra ele, nisso aqui você não vai mexer. Que aí eu separei uma mala com coisas que eu queria que ele estivesse usando. Que eu queria que fosse dele. Então aquilo eu coloquei dentro de uma mala e falei assim, aqui ninguém pode mexer. Então o restante ele desmontou tudo. E na hora que ele desmontou, é onde veio a realidade. Veio aquele choque. Tipo, não vai voltar. Ali não vai voltar. Então ali eu queria ter outro filho, pra suprir a falta. Por quê? Foi o que aconteceu no primeiro. Eu perdi, tive outro pra suprir a falta. Então, eu queria muito e eu não podia, porque era cesárea e tudo. Então, eu tive que esperar o processo, né? Eu tive que esperar tudo isso. E nesse processo, eu comecei a falar com o Senhor. Só que eu falava assim, muito seco. Não tinha aquilo, meu pai, não era você. Eu lembro que o Xande falou assim pra mim, que ficava com muita raiva, né? Porque como assim? Então, eu falava assim, tá doendo, tá me machucando. E aí eu via Deus vindo. Eu via, assim, Deus cuidando de mim. Eu tive crises que nem meu marido viu. Eu achava que eu ia morrer. Às madrugadas me faltava o ar. E eu falava, eu vou morrer. Deus, eu vou morrer. E eu via Deus me tirando, me trazendo paz. Então, tipo assim, em todo momento da minha cura eu vi muito Deus. Ele nunca me deixou sozinha. E aí, tipo aquilo, todas as vezes que eu queria questionar, que eu queria pôr pra fora o que eu tava sentindo, eu queria falar pra ele, olha, isso me feriu. Então, o que acontecia? Vinha aquilo, mas eu não posso fazer isso com Deus. Ele deu seu filho por mim, né? Olha tudo que Jesus teve que passar por mim. O amor de Deus vai nos constrangendo, né? Então, toda vez que eu pensava, eu pedia perdão, me perdoa por isso. Me perdoa por isso. Mas a raiva tava lá, o sentimento tava lá. Então, tipo assim, eu não podia pensar. Então, aquilo eu fui deixando. Aí, teve um dia que o Xande... Eu tava muito mal. Eu tive uma crise muito forte. O Xande falou assim, você precisa perdoar Deus. E eu falava assim, eu não consigo. Eu falava para as pessoas que eu perdoava, mas eu não consigo. O sentimento tava ali ainda. E aí, eu tinha escutado de uma pessoa muito próxima, né? Fazia pouco tempo que eu tinha acabado de enterrar meu filho. Essa pessoa chegou em mim e falou assim... Deus sendo seu pai, ele fez isso com você, imagina se ele não fosse. Então, tipo, é um baque você escutar isso, porque você sabe, né, que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E por que comigo não foi? Por que comigo eu tive que passar por isso? E aí, quando o Xande falou, você vai precisar pôr pra fora. Aí eu lembro que ele fez um ato, né, profético, colocou a Karen na minha frente e falou, como se a Karen fosse, né, como se representando, né, o Senhor, você vai falar pra ela tudo que você queria falar. E aí, na hora, eu falei assim, eu não vou. Eu pensei comigo, como assim eu vou falar? O que ele vai pensar na hora que ele escutar? E eu comecei a pôr pra fora. Tudo aquilo que estava dentro de mim, todo o sentimento que estava dentro de mim. Eu comecei a pôr pra fora, comecei a falar. Eu lembro que depois a gente falou pra mim, nossa, eu fiquei assim, como assim você pode falar isso? Mas eu precisei expressar o meu sentimento com Deus e ali ele fez aquela coisa, né? Tipo, será... A gente assusta, mas tipo, Deus sabe que tá ali, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu lembro que ele fez um ato profético, eu saindo, né, desse lugar, saindo deste luto, desse momento. E aí ele orou por mim e ali eu comecei, né, a voltar. Tipo, então, eu conversava com Deus. Eu orava assim, Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Mas eu não queria ter mais aquela intimidade com o Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu queria vir embora. Não conseguia estar dentro da igreja. Porque eu via as pessoas adorando e eu sabia que eu queria fazer aquilo, mas eu tava com muita raiva. Tipo assim, eu não tenho motivos para levantar a mão e dizer que eu o adoro, que eu o amo. Não tinha esse motivo. Porque eu só pensava naquele momento, né? Tipo, ele falou, não pra mim, não pra mim. E foi muito difícil. Então, houve um processo, né? E às vezes a gente quer pular os processos da vida, né? Achando que... Não. A gente pode até ir empurrando, mas chega uma hora que a gente tem que viver esses processos. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí, momentos que eu mais vinha o desespero, que eu precisava que alguém orasse por mim, Deus usava eu para orar por alguém. Então, hoje eu vejo Deus... É bem assim mesmo, né? Então, eu vejo assim, hoje Deus trazendo pessoas que sofrem com desespero. Hoje mesmo eu tive que conversar com uma pessoa que tá com desespero. Então, tipo assim, hoje eu vejo Deus me colocando. Você tá 100%? A gente acho que nunca fica 100%. Tem coisas que Deus tem que trabalhar. Vai ter momentos que eu vou estar bem, mas vai ter momentos que não vai estar. Mas de tudo que eu passei, eu pude entender que eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei decidir o que eu queria.
eu tinha a opção de viver uma vida assim, sofrendo, angustiada, ter abrido mão de tudo. Mas eu decidi viver o novo de Deus. Eu lembro que esse ano, assim que o ano começou, tem uma árvore lá na frente de casa e essa árvore nunca floriu. Nunca, nunca, nunca. E eu e o Thiago falavam assim, essa árvore não vai pra frente. De todo mundo, você entrar, porque eu moro no condomínio, então todas as árvores são iguais. E a minha é a mais pequena e a única que nunca deu flor, nunca... E eu lembro que assim que o ano foi pra virar, eu saí lá fora e falei... Eu olhei a árvore, assustei e falei assim, meu Deus, que coisa mais linda. Primeiro ano que a árvore deu flor. Floresceu. Aí o Senhor falou pra mim, um novo tempo que eu tenho pra sua vida. Algo profético aconteceu. É o novo de Deus. E eu já corri pra dentro e falei, Thiago, corre aqui. Ele disse, o que foi? E na hora que eu mostrei a árvore, eu falei, Deus, o Senhor falou que há um novo tempo pra nossa vida. Algo novo. Eu não sei o que Deus tem, mas eu sei que é sobrenatural. E eu aprendi a confiar. E hoje, assim, eu amo a Deus. Eu sei, né, que foi Ele que me sustentou. Levantou pessoas, assim, para me derrubar, pessoas para me mostrar que eu não era, né? Que, tipo assim, o que eu estava vivendo não era real. Porque muitas pessoas, pastor, queriam que eu estivesse numa cama. Eu ouvi isso. Pessoas falaram para mim, você tá bem. Nem parece que você perdeu um filho, porque você não tá numa cama. Você não tá depressiva, você não toma remédio. Mas ninguém via, né? Como eu tava por dentro. Tudo que eu tava passando, tudo que eu enfrentei no meu secreto com Deus, nas madrugadas. Tudo que Deus fez em mim, no meio da madrugada. Eu lembro que eu cheguei uma vez e falei pra Tatinha, eu não sei te explicar. Mas eu sinto uma alegria que não vem de mim, de algo que eu ganhei. Assim, tá recente, assim, tá algo assim tão... Né? E eu sinto uma paz, uma alegria, não sei explicar. Eu acho que se eu falar isso para as pessoas, elas vão achar que eu sou louca. A Tatinha achou. E aí eu lembro que quando ela passou por um processo, ela chegou em mim e falou, eu te entendo que isso veio do Senhor, né? E eu entendo que essa alegria veio dele, essa paz vem dele. A gente não consegue explicar como veio, né? E eu vejo muito isso de Deus. Então, todas as vezes que eu me pego, né? Que eu sinto que vai vir aquele desespero, logo o Senhor traz a paz. Hoje eu olho para tudo que eu passei, né? E fica saudade, né? Que eu ainda até falo para as meninas, eu ainda não aprendi a lidar com a saudade. Mas não é aquela dor desesperadora que você olha e parece que vai te matar. É algo assim que te traz paz, é uma lembrança, né? Fica aquilo assim, ai, como seria, um sorrisinho e tudo. Fica esses pensamentos, né? Mas são bons. E eu lembro, assim, que para fechar, assim, tudo, para mim parar de questionar o Senhor, foi quando eu vi uma... Porque nesse processo eu escutava muita pregação. Então, a pastora Thalita Pereira foi uma das pessoas que eu tinha assim, eu olhava e falava assim, nossa, uma mulher de superação, né? Também, fora as pessoas que estavam do meu lado. Porque ela passou por isso. Então, ouvir o testemunho dela, o posicionamento dela, né? Diante a toda a situação, aquilo acendia algo em mim. Então, eu sempre estava ouvindo pregações. Quando eu me deparava com algum desespero, eu sempre ia no YouTube, caçava uma pregação, lia a Bíblia. Eu sempre estava procurando algo para não deixar aquilo, né? Me matar. E eu sempre falei para o Senhor, eu sempre fui sincera, eu não quero ficar numa cama, não quero depender de remédio, eu não quero ser assim, eu quero ser curada. Então, eu sempre quis, eu sempre me posicionei para ser curada. Então, tipo assim, eu tinha a minha escolha. E todas as vezes, por mais que eu tinha sentimento assim, com Deus, que eu não queria falar com Ele, que o meu coração estava fechado, mas eu sempre decidi estar com Ele. Por mais que eu não queria, eu sempre estava ali. Entendi. Eu sempre sabia que Ele era o meu socorro, não tinha para onde eu ir. Então, assim, tudo estava desmoronando, mas eu sabia que Ele podia fazer alguma coisa. E é aquela coisa, né? Tipo, dentro de tudo isso que você passou, a questão é que você se tornou mais forte, né? De repente, a pessoa vai passar por uma situação que você vai olhar e não vai te abalar da mesma maneira que abala a outra pessoa. Por quê? Porque você passou
momentos difíceis e aprendeu a lidar com essas situações, né? Eu acho que isso é autoridade, né? Hoje você tem autoridade sobre o assunto, você tem autoridade sobre tempestades, sobre situações, e quando a gente tem isso, não é só algo que fica para nós, você tem para compartilhar, né? Porque se você fala, vem vindo isso, a gente sente esse tipo de coisa, vai chegando na gente como uma autoridade. Eu acho que é o mais bonito aí que Deus tem para oferecer dentro de toda a situação. Eu falo assim que o não de Deus é muito difícil, né? Para a gente, né? Nem sempre a gente vai entender o porquê, né? Mas tem propósito no não de Deus, no né? No meio da dor. E outra coisa, um dia você vai poder se encontrar com ele, né? Sim, eu acho que é a certeza que a gente tem dentro da gente, né? A esperança, né? E eu falo assim que é tremendo. E quando eu parei de questionar o Senhor foi quando eu escutei, né? Essa pastora, né? Ela falou assim... que ela passou por isso, é uma outra pastora, sabe? E a Sara, ela passou por isso também quase, acho que no mesmo período que eu, acho que bem perto. E ela falou assim, que entrou no carro e virou e falou assim pro marido dela, por que eu? Por que eu tive que passar por isso? Aí o marido dela olhou pra ela e falou assim, por que não você? E aquilo veio como uma flecha. E tipo assim, foi onde eu parei de chegar em Deus e falar, por que eu? Que aquilo veio tipo assim, a gente fica procurando uma resposta, né? É porque a gente acha, eu sou filho, Deus não vai, né, falar não, vai ser sempre flores, e não é assim. Eu descobri que o não de Deus existe, é real, né? Nem tudo, né, Deus vai fazer. O porquê Deus não fez, eu não tenho resposta para todas as coisas. Mas eu sei que em todo o tempo Ele cuidou de mim, Ele tem cuidado até hoje, né? Eu tenho visto Deus dentro da minha casa. Eu tenho visto, assim, Deus transformando o Tiago. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Eu falo assim que nós brigava demais. E todas as vezes das reconciliações eu que ia, né? E hoje nem as nossas brigas têm sentido. Às vezes a gente brigava por causa de um copo aqui. Hoje não é assim. Hoje a gente tá mais unido. Então, tipo assim, hoje... Acabou fortalecendo a união de vocês, né? Ele não era uma pessoa que falava assim, eu te amo. Não era uma pessoa que, né... Conseguia expressar. Hoje a gente vive muito próximo. Então, tipo assim, ele não consegue ficar muito tempo longe de mim. Tipo assim, a gente se uniu. Eu vejo assim que no meio da dor, Deus uniu a nossa família. Deus fortaleceu. No meio da dor eu vi propósito. Então, às vezes a gente se pega assim, isso veio pra morte, né? Acabou. E na realidade Deus fala, não acabou. Tem vida aí, né? Tem vida. Ainda tem um propósito. Não que esse fosse o propósito do Senhor para nós. Não que a perca do meu filho fosse algo que era o propósito. Mas eu acredito que toda essa situação que eu passei, Deus tornou um propósito, né? Tem um propósito maior. Não foi em vão tudo isso, né? E a questão você tem sonhos ainda de ter mais um filho? Tem isso como projeto? Eu tenho vontade, assim... No começo eu queria muito, né? Eu tinha muito isso de ser mãe. Eu queria, sim, ser mãe de novo, né? Várias pessoas, né, falaram que me viram e tal. Mas, assim, não é algo assim como era antigamente, que era uma obsessão ser mãe. Porque você queria suprir, né, uma necessidade e Deus... Dentro de tudo isso, você entendeu que Deus está suprindo isso, mas com o amor dele, né? Hoje, assim, igual eu falei pra Karen, né? Acho que foi até hoje que eu falei pra ela. Eu falei assim, ó, hoje, se as pessoas me perguntassem... Hoje, Cíntia, você quer ser mãe de novo? Minha resposta seria não. Não quero ser mãe de novo. Mas a minha oração que eu fiz pro Senhor foi... Se um dia for para mim ser mãe de novo, que seja por um propósito. Que não seja porque eu quero ser mãe. Ou porque o Thiago quer ser pai. Mas que seja, não, eu tenho esse propósito, né? Tem algo maior através disso. Não assim, eu não posso dizer assim, você tem medo de ser mãe por conta de tudo que você viveu. Eu não posso dizer isso porque acho que é um processo que você tem que viver. Mas assim, eu não tenho medo Cada processo é um processo, isso, né? Tipo assim, eu não tenho medo de ser mãe. Mas, assim, hoje, no que eu estou vivendo, não me vejo como mãe. Então, eu falo assim, eu quero viver o propósito de Deus. Eu sei que Deus tem algo grande na minha vida. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida, né? Então, tipo assim, se no meio desse propósito se encaixa novamente um filho, amém. Mas falar assim que eu vou viver aquele negócio de ser sufocante, não. Entendi. Mas também eu não fecho, né? Porque... é a vontade do Senhor. Então,
depois de tudo isso, eu aprendi, né? Eu aprendi a orar, eu aprendi a dizer, entender assim que você tem que entender a oração que você faz, o eis-me aqui, né? Seja feita a tua vontade. Que então, as pessoas falam, às vezes falam muito de boca para fora, né? Isso. Então a gente tem que. Eu lembro que eu falei assim pra Karen, eu montei uma pregação sobre Jó, falei sobre a perca, né? Sobre o processo. Eu não tinha nem a dimensão do que era aquilo. E hoje, hoje você tem um entendimento diferente sobre isso, né? Então, todas as vezes que você falar, que nem eu cantava aquele louvor, Deus me deu, Deus. Então, eu não tinha um discernimento realmente do que era isso. Será que realmente Deus me deu, realmente eu ia permanecer? E hoje eu vejo, né? Que foi feita a vontade do Senhor, mas eu permaneci, mas houve um processo no meio de tudo isso. E no meio desse processo eu vi que em todo tempo o Senhor quis, né, ganhar o meu coração novamente. E no meio desse processo o Senhor só despertou, né, o amor que eu já tinha por Ele. E hoje eu falo assim que eu amo o Senhor. Não tem nem como não dizer. Acho que o mais bonito do teu testemunho é você entender, passar isso para as pessoas, né? Porque quem está de fora, de repente, olha e fala, meu Deus, né? Tudo aquilo que ela passou e ela hoje ainda consegue sorrir, consegue contar a situação. Consigo. Né? Passar por quê? Porque você recebeu algo de Deus, né? Isso é nítido, só de ouvir você falar, porque não é ninguém. Eu lembro que quando eu falei com a Jéssica, foi do mesmo jeito. Ela falou que foi o processo, foi muito difícil, né? Mas hoje você vê que há uma bagagem, há algo diferente e eu sei que tem propósito. A gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas que esse podcast vai alcançar ou quanto tempo ele vai demorar para alcançar alguém, né? Mas que existe até propósito no teu testemunho, né? De tudo aquilo que ele fez, para que as pessoas amanhã possam entender que, eu posso superar, eu posso passar por cima disso e continuar sonhando. Acho que é o mais interessante. Os sonhos não morreram, né? Então, eu decidi não parar. Então, ele levantaram pessoas, pessoas que levantam para comparar você, né? Porque muita gente não aceitou a minha decisão. Eu decidi... Ou julga, né? Julga muito, mas é muito pessoal, né? É uma experiência nossa com Deus. Você teve a tua parte, né? O teu marido teve a parte dele, que também não foi fácil, né? Ele pega também a questão da mãe, depois vem a questão do filho. E agora, né? O ano passado, o pai. É o pai. Então, a gente não entende, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele fortalece. Ó, teu testemunho é muito bonito. Eu não vou adiantar, eu não vou percorrer mais para ficar tão longo. Mas eu queria, assim, dentro de tudo isso que você falou, eu sei que tem pessoas que, de repente, estão assistindo. Você estava falando aqui para mim, na hora que você estava contando sobre esse processo, eu vou até indicar esse podcast para alguém, de alguém que eu estou acompanhando o mesmo processo que você passou, né? Dessa perca. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, de repente até para pessoas que passaram o que você passou e ainda não superou, e contar qual que é o caminho, né, para isso acontecer. Você falou que foi muito difícil. Não adianta, né? As pessoas, às vezes, no momento, vão julgar, vão apontar o dedo, vão falar, tá sendo rebelde, não é assim também não, né? Porque é algo muito pessoal. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem para quem está em casa e passasse isso para eles, se você puder olhar para essa câmera. Eu falo assim que, de todo o processo que eu passei, eu precisei entender o meu limite, né? Eu sabia que eu tinha um processo que eu precisava passar, mas eu sabia que no meio desse processo eu tinha que tomar uma decisão. E a minha decisão foi permanecer no Senhor, porque eu sabia que Ele ia me socorrer nos momentos mais difíceis. O que eu tenho, assim, para dizer é confia. Por mais que, o seu coração diga que você não queira, que você não está com vontade de falar com o Senhor, que você não queira estar na igreja, não queira estar com o Senhor, mas vai. Por mais que você não queira, permaneça. Eu até falei esses dias para a Tatinha, eu falo assim, eu não queria, né, voltar para a igreja, mas eu fui. Eu não queria estar com o Senhor, mas eu estava. Então, por mais que você passe por isso, esteja passando por isso, saiba que tem um Deus que está cuidando. E o mesmo que Ele fez na minha vida, que Ele tem feito, eu sei que Ele vai fazer na sua vida. Tenha fé. Por mais que ela seja pequena, que talvez você fala, não, é insuficiente. Isso é suficiente para o Senhor mudar a sua história. Então, o que eu tenho que dizer para você, busque no Senhor. Busque estar com pessoas que vão te aproximar dEle.
pessoas que vão te ajudar a levantar, pessoas que vão te ajudar a passar por esse processo. Não atropele o seu processo, viva o seu luto, viva o seu processo e confia que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Amém. Amém. Queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui contando. Você falou algo que eu achei muito interessante agora, a questão da decisão foi muito importante para você, né? E, de repente, tem pessoas que estão nos assistindo agora que vão entender, né? A questão da decisão, eu acho que é o que foi a chave aí para tudo acontecer na tua vida e você se resolver com Deus. Teu testemunho é muito bonito. Obrigado por você poder estar aqui, tá? Obrigado a você pelo convite. E que o Senhor faça em muitas vidas aí, né? Que venha ser uma chave em muitas famílias, em muitos lares, em muitas pessoas, né? Que esse testemunho possa alcançar muitas vidas para o Senhor. Amém. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora nos assistindo. Se você conhece pessoas, né, que de repente estão passando... Houve um processo na vida da Cíntia, né? Ela contou aqui a sua revolta, a sua dor, né? E ela se decidiu, né, com Deus e resolveu. E ela contando aqui, ela passa hoje toda essa segurança. De repente tem pessoas que estão perdidas, né? Quantas pessoas a gente conhece que de repente a dor de um luto, né? De repente com o pai ou até com o próprio filho, né? Algo que aconteceu e a pessoa está presa. Envie esse podcast, envie esse testemunho para essa pessoa, peça para ela assistir, porque tudo aquilo que a Cíntia viveu, hoje ela tem autoridade para ministrar cura, né, sobre os corações e libertar pessoas que possam estar passando pelo que ela passou. Então, deixa teu like no vídeo, que é muito importante, compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir, que Deus use a tua vida para poder estar mudando a vida de pessoas e levando cura para a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima em nome de Jesus.